Olá, tudo bem com você? Olha, hoje eu vou falar com você sobre como foi que eu aprendi inglês depois dos 40 anos de idade. E esse vai ser o tema de hoje. Meu nome é Márcia Johansson e aqui é o canal do Você é do Bem e sobre o tema de aprender a aprender. Bom, é o seguinte, com 40 anos de idade eu não sabia falar inglês e isso estava bloqueando o meu progresso, né? Porque eu estava trabalhando numa área de comércio exterior e precisava de inglês, né? Então eu acabei indo até em show de comércio, né? E tudo, em Nova York, e meu inglês não tinha inglês, horrível, né? Então eu sei como é sofrido você não saber falar inglês, eu entendo você, eu sei o quanto você, por exemplo, que já sabe o inglês, mas o quanto você gostaria de ser compreendido quando você fala e entender o que estão falando com você. Eu entendo isso aí, eu já passei, já estive aí, tá bom? Bom, primeiro que falar inglês hoje em dia já se tornou algo assim como que uma coisa básica que uma pessoa tem que ter, né? E realmente é importante e é por isso que eu estou dedicando esse tempo aqui com você para falar sobre isso, porque se eu aprendi, você também vai aprender, tá? E principalmente porque eu usei a técnica de estudo que eu sempre falo nos meus vídeos e essa técnica de estudo ajudou demais. Mas vamos lá começar aqui com o básico que eu usei para mim e que eu sei que vai ajudar você, tá? Se você já sabe falar e sente que não consegue entender bem ou comunicar bem, então escuta aqui, fica aqui comigo, não sai fora não aí, porque é importante isso aqui. Bom, primeiro que tem muita gente que não ensina isso, mas a questão do rosto, tá? Dos músculos, né? Então, os músculos que nós desenvolvemos, né, por conta da nossa língua ser tão suave, assim, bem cheia de ondas, né? Então, a nossa língua desenvolveu outros músculos no rosto. Então, o que acontece? O americano, ele tem outros músculos, ele fala do jeito que ele fala, porque ele desenvolveu outros músculos no rosto por causa disso. Tanto é que o americano às vezes tem aquele queixo de cowboy, né, para frente, assim, porque eles falam com outros músculos, né? Então, essa é a primeira dificuldade que você deve saber que existe, tá? E que tem que ser treinada, né? Os seus músculos, assim como a pessoa vai na academia, para falar inglês, você tem que treinar os músculos certos. E para isso, você tem que falar muitas vezes as palavras para você entender como fala da forma correta, né, para que você possa ser compreendido e até escutar, né? Porque se você conseguir falar, você vai poder escutar também, né? E saber o que significa aquilo que estão falando. Então, a questão é a seguinte: primeiro de tudo, sabendo disso, sabendo que os músculos são outros, então não se machuque, não se danifique, não fique atacando você próprio. Entenda esse ponto, né? Porque é muito importante você saber esse ponto aí. Por quê? No inglês você vai ter que pôr a língua aqui no dentinho da frente para falar thank you. Thank you é uma palavra em inglês tão normal, né? É obrigada. Mas se você não souber falar thank you direitinho com a língua, então você não vai estar comunicando thank you, obrigada, você vai estar falando tem tanque, né? Tanque de tanque, entendeu? Então, assim, essas são as coisinhas assim de inglês, né? No inglês, que você tem que saber que se você sabe que são os músculos, então o que tem que fazer? Treinar os seus músculos. Não existe mágica, você tem só que treinar mais um pouquinho, treinar mais e mais a fala, porque depois você vai desenvolver esses outros músculos e aí você vai conseguir pronunciar direitinho, mas de cara, não se martirize, não se invalide, porque é assim mesmo, você tem que treinar, tá? Eu aprendi treinando, não foi tipo pensando ou me invalidando, né? Então, você tem que saber disso, saber que é um treino, tá? Um treino, todo dia, se você fizer nem que seja 20, 30 minutinhos de treininho de inglês, você consegue desenvolver esses músculos, né? Que eles usam para falar e que a gente não usa, tá? Porque a nossa língua é muito suave, né? Então, até é engraçado que o americano, eles adoram escutar brasileiro falando inglês. É engraçado que eu tenho várias pessoas que falam, eu adoro escutar você falando inglês, é tão bonito e tal. Então, olha só que maravilha, gente,
né? Então você vai aprender inglês, você vai conseguir falar direitinho, né? E do jeito que o americano entenda, mesmo com o sotaque brasileiro, tá? Se você souber pronunciar as palavras da forma correta, né? Então você vai conseguir comunicar com a pessoa, se comunicar com outra pessoa, né? E a sua meta, né, de aprender inglês, você tem que pôr ela assim como uma coisa muito importante, assim, alta prioridade. Coloca aí top priority. Põe aí na sua meta na geladeira, põe aí assim, sei lá, põe em você primeiro, né? A decisão que você quer aprender, porque a partir daí eu vou te dar mais dicas aqui, calma aí. Você vai, a partir de uma decisão sua, você vai conseguir fazer isso acontecer, tá bom? Bom, a outra coisa importante, eu quero passar aqui para você, a outra coisa importantíssima, tá? Que eu acho assim que até culturalmente no Brasil, né, tem muita coisa relativa a isso, que é o dicionário. Você deve adquirir um dicionário, mas não é qualquer dicionário, é um dicionário de português e inglês português. Ok, Márcia, isso aí é básico, eu sei, tá, mas eu já vi gente querendo aprender inglês e não tem um dicionário. Então, você quer aprender inglês, você tem que ter dicionário. Isso aí é básico, né? É muito importante você ter material de consumo de quem quer aprender inglês. A mulherada que quer ficar bonita, elas não consomem batom, shampoo, creme, não sei o quê. Se você quer aprender inglês, qual é o seu material de consumo? Dicionário. Você tem que ter um dicionário. Principalmente esses de português, inglês, português. Collins é bom, né? Oxford também tem muito bons. Agora, mais um outro dicionário que você tem que ter, tá? Básico, isso é básico, é um dicionário simples. O que é um dicionário simples? Geralmente um dicionário que não é assim estufadão, né? Cheio de palavras difíceis e tal. É um dicionário simples, então é geralmente assim menor, assim, sabe? E ele tem muitas palavras, né? Mas é uma forma simples de definir as palavras, então fica mais fácil para você entender. E esse é em inglês. Oxford é um dicionário muito bom, o dicionário Oxford. Gente, eu não estou fazendo merchan aqui, eu não ganho nada para isso, eu estou falando o que eu usei para eu aprender inglês, tá bom? Outra coisa, um caderno para isso. Compra um caderno, vai lá na loja, compra um caderno, meu curso de inglês. Pega esse caderno bonitinho, põe uma data lá em cima, entende? Põe uma data lá em cima. Comecei aqui, né? E você começa a fazer as coisas aí nesse caderno, né? Começa a escrever e até escrever o que você entendeu naquele dia, no dia seguinte. Hoje eu entendi essa palavra. Você escreve, eu entendi que essa palavra... Sabe? Escreva os ganhos que você tem quando você está aprendendo inglês, porque esses ganhos são muito poderosos. Porque você agarrou aí o dado, agarrou a informação e está aí já no seu software. Então você não vai esquecer, principalmente se você escrever, né? E eu vou te falar por quê. Porque você vai gravar mais, você vai ter acesso depois, você pode voltar lá no seu caderno e você vai ficar feliz da vida porque você já aprendeu aquilo ali. É uma coisa maravilhosa porque é físico, né? Você olha no caderno, nossa, eu já estudei tudo isso, né? Você fica olhando e você fala, nossa, meu. Então, por causa que hoje em dia, nesse mundo virtual, né, tem dicionário no celular, né, e tudo, mas faz falta essa coisa de você olhar e falar, meu Deus do céu, olha aqui, eu aprendi tudo isso, né? E é no caderno, gente, no caderno. Eu não aprendi olhando para o celular, eu não aprendi fazendo aplicativo, eu aprendi escrevendo. É isso aí mesmo, escrevendo, e não custa nada. O tempo que você gasta no virtual, assim pensando, se você escrever, você vai aprender melhor, tá? Isso aí eu te digo porque foi assim que eu aprendi. Bom, principalmente porque você tem que ter noção, assim, por exemplo, você escreve uma palavra e você não sabe o que você vai fazer? Correr no dicionário, né? Português, inglês, português, vai ver o que é. Mas você não vai parar só aí, né? Você tem que saber o que é aquilo, né? Fisicamente também, né? E se você não sabe, né? Por exemplo, cake. Tem gente que não sabe o que é um cake, que é um bolo. Aí a pessoa escreve cake, não sabe o que é, corre lá ver a imagem na internet, busca no Google o que significa cake, mas não vá se perder lá no Google, você volta para o seu caderno e continua fazendo o seu treininho, tá?
de inglês. Então, olha aqui um treininho muito, muito, muito básico, que é a base do inglês, que se eu não tivesse feito isso, eu estaria falando palavras erradas até hoje, eu não conseguiria aprender inglês até hoje, tá? Porque essa é a base, sabe? A base onde por exemplo, uma fundação, né? Um prédio é construído porque ele tem uma fundação forte. Se você tiver essa fundação, tá? Para aprender qualquer idioma, você vai aprender o idioma, mas você deve ter essa fundação, que é o quê? Aprender o alfabeto em inglês. Ah, pelo amor de Deus, Márcia, que é isso? É isso aí, porque tem gente que fala inglês e não sabe o alfabeto. Então, as palavras que a pessoa não sabe no alfabeto, ela fala errado. Infelizmente, tem disso, porque a pessoa não consegue ter a base, que é o alfabeto. Bom, vamos lá ver uma coisa. No Brasil, quando a gente vai na escola, a gente vai criança para a escola, a gente aprende o quê? O alfabeto. Então, você também, você deve considerar que você é uma criança aprendendo uma outra língua. Ok, você tem 50 anos, eu tenho 56 anos agora, né? Como que eu aprendi inglês depois dos 40? Porque eu considerei que eu era uma criança aprendendo uma língua nova, que eu não sabia. Então, o que eu fiz? Aprendi da base, é o alfabeto. Olha, te digo uma coisa, tem muita gente, tá, que começou a fazer curso de inglês, como eu comecei no Brasil muitas vezes, tal, eu não conseguia terminar. Por quê? Porque não tinha o alfabeto ali, mas na pé da letra. Você tem que saber o alfabeto. Principalmente porque eu vou te falar, sabe por que você tem que saber? Você, né? Ah, porque tem que saber. Não é por... tem uma razão, tá? Principalmente quando o alfabeto é de outra língua, de outro idioma, que não é o seu, nativo, que nem o meu é português, então eu sei, mas quando você não sabe outra língua, você tem que saber o alfabeto. Por quê? Porque, por exemplo, tá, no inglês americano, tá, a letra A, ela tem vários sons, e se você não souber pelo menos o alfabeto americano, tá? Que é o básico, né? Com o nome das letras em inglês, tá? Aí você vai ficar confuso ou confusa. Por quê? Por exemplo, a letra A tem vários sons, eu não vou falar todos aqui. Mas, por exemplo, você já ouviu falar do Paul McCartney? O Paul McCartney, ele é um cantor maravilhoso, que era dos Beatles. Ok, você viu que o Paul é com A, né? É Paul, ou Paulo, não? Mas é Paul. Então, aquele A do Paul é um A, mas ele tem um som de O, Paul. Então, gente, tá vendo como é que é? Se você não souber o alfabeto americano, você pode rodar. Por exemplo, Amazon, né? Amazonas, né? Para nós, brasileiros, Amazonas, né? Mas a loja da Amazon não é amazon.com, é Amazon. Né? Então, é assim, é outra forma de falar o A aí. Aí você vai falar, o lago, né, em inglês, lake. Aí tem o som de, ei, para um pouco, mas isso é A? É, então, olha só, o A no alfabeto americano, a letra A tem um nome, e o nome da letra é ei. E várias palavras usam som do nome da letra, que é ei. E tem uma regra de gramática aí, de como, uma regrinha, né, que por que esse A tem que ser pronunciado ei, porque no fim tem a letra E, então lake. Então tem assim umas regras e tem várias exceções que a gente fica assim, ok, então, tá, que foge a regra, mas se você não tiver o alfabeto do A a Z, vai ficar difícil de você então depois adicionar esses sons, né? Os outros sons da mesma letra, tá? Só para você ter uma ideia, a letra A tem 5 sons diferentes, tá? Então você precisa saber pelo menos o nome da letra, que é EI, por exemplo, A é EI, né? E ali depois você vai aprender o restante, mas tem que saber o alfabeto. Eu fiz isso, eu demorei 4 dias para aprender o alfabeto. Então eu ficava o tempo inteiro, A, B, C, D, E, F, G, sabe assim, para aprender a falar esse alfabeto. Né? Por quê? Porque depois você vai usar para você estudar. Quando você estiver lendo um negócio, falar, letra G, Gary. O nome do cara é Gary, com E, tá vendo? Gary. E aí eu vou tá, não é Gary, né? É G-A-R-Y, R-Y, né? G-A-R-Y, Gary.
Ok? Então assim, você começa a entender o que estão falando para você, né? Você começa, né? Porque essa coisa de listening, tem muito do listening, escuta música, escuta, veja filme, escuta, mas se você não souber o alfabeto, você não vai saber que letra é aquela, não vai saber a palavra que a pessoa está falando. É importante? É o listening, claro, mas se você não tiver a base, que é a fundação, tá? Essa aqui é uma terceira dica que eu te dou. A primeira foi... Não, essa aqui é a quarta. A primeira é você saber do músculo, tá? A segunda, comprar um dicionário de tradução de inglês-português, português-inglês simples. E comprar um dicionário simples de inglês, né? Geralmente eles vendem um menorzinho, que nem o Aurélio, né? Tem aquele grande e tem o pequeno. Então, eu dou pequeno em inglês. O Oxford é muito bom porque ele é simples e ele define bem as palavras. Então, aí a terceira dica, né? E a quarta dica de hoje aqui é para você. Por favor, você deve aprender o alfabeto. Muita gente hoje que fala inglês e fala algumas palavras erradas, elas falam erradas essas palavras porque elas não sabem o alfabeto. Então, elas não sabem. E olha, que eu vou falar uma coisa. Nesse treino de falar o alfabeto, vai de A a Z, várias vezes, até aquilo ficar gravado, assim, você sabe aquilo ali, muita gente começou a falar as palavras de forma melhor. E esse é o meu caso, tá? E vários outros que eu vi, né? Que começou a ver que, essa palavra aqui é o T, tá, não é o D, porque o americano tem uma letra T muito suave, parece um D, né? E aí a pessoa não sabe, ela acha que é um T, você entendeu? Então é muito importante aprender o alfabeto, né? Então essas dicas são, olha gente, valiosas. Nem todo mundo ensina isso, né? Porque, claro, a pessoa quer aprender inglês e quer, mas foi assim que eu aprendi sozinha, né? Eu me considerei, primeiro, que eu sou uma criança que eu não sei inglês, então eu quero aprender, ok? Então vamos aprender. Como que uma criança aprende inglês? Com o alfabeto. Só que tem uma vantagem. Agora eu sou adulta, né? Então eu tenho mais rapidez, mais agilidade, mais chances de aprender mais rápido do que uma criança. Sinceramente, tem sim. Porque você pode olhar um dicionário, você pode olhar na internet, você pode ver, né? E uma outra coisa legal, no Google hoje em dia tem as letras e você pode pôr no Google, J, definição, e aí tem lá um microfoninho assim, um megafonezinho, você clica lá, aparece o som da letra, né? Então é muito... Gente, hoje em dia tá na mão, na mão. Bom, agora o que você vai fazer com aquele caderno lá que eu falei para você ter um caderno para você anotar as coisas, tá? Bom, primeiro que para você falar inglês, você também tem que, ao mesmo tempo de você aprender a escutar, falar, né, as coisas, você também pode e deve, tá? Que foi o que eu fiz, tá? É escrever frases simples, tá? Por exemplo, eu gosto de café. I like coffee. I like coffee, né? Então você vai ver o que você vai escrever. Eu, I, like, gosto de café, coffee. I like coffee, né? Ok, e aí o que você vai fazer? Você vai adicionar, você já sabe que eu gosto é I like, aí você vai adicionar outras palavras, né? I like cake, I like pasta, cake é bolo, pasta é macarrão, I like ice cream, sorvete, tudo isso escrito. Você olha no dicionário, como que fala tal palavra? Como que fala cenouras? Cenouras. Aí você vai lá, pera. Cenoura. Ok. I like carrots. Carrots. Wow, carrots é cenoura. Uau. Então você vai criando mais. Não se preocupe em falar corretamente, mas pelo menos você já vai criando vocabulário. Você vai ter mais palavras que você sabe, né? Você pode avançar um pouquinho lá no Google, ver carrots, põe lá naquele som, vai sair carrots, né? Então você vai adicionar vocabulário. O que é vocabulário? São mais palavras que você sabe, né? Então você enche uma folha de caderno com I like. I like cake, I like a car, I like this, I like that, eu gosto disso, daquilo, enche uma folha sabendo tudo o que significa aquelas palavras ali que você escreveu
no caderno, né, no seu estudo. E foi assim que eu comecei a aprender mais inglês e aumentar o meu vocabulário. E tem gente que fala que eu falo um inglês maravilhoso, que tem palavras que nem o americano fala e que eu sei falar e que eu sei o significado, né? Então isso é assim, eu me sinto premiada, porque eu fiz por onde e foi assim que eu aprendi. Isso aqui é o básico que eu estou te passando de como eu aprendi. Eu já estou até pensando em montar um treinamento desse aí, porque nesse tipo de inglês que eu estou te falando para você fazer aí, de estudar desse jeitinho que eu estou falando para você, eu usei a técnica de estudo que eu estou montando agora um treinamento, tá? Que é a tecnologia de estudo desse livrinho aqui, que vai te ensinar o porquê que você tem branco, o porquê que você fica irritado, fica confuso, fica, sabe, não consegue gravar nada, parece que não grava, a memória parece que foi embora, não tem mais memória. E não é o cérebro, gente, não é o cérebro, não é. O cérebro tá lá para quê? Para controlar os nervos do corpo, para ajudar você. Você dá um comando no cérebro, você que dá o comando, não é o cérebro. Você, o ser que está aí dando vida para este corpício, é o dono desse corpício aí. Então você é quem manda aí nesse cérebro, não é o cérebro que manda em você, tá? Ok, e aí você dá um comando nesse cérebro, eu quero mexer minha mão. A mão vai mexer, então é você que manda no seu cérebro, tá? Assim como você manda na sua mão, na sua boca, no seu nariz, nos seus olhos, tá? O cérebro é parte do corpo. O cérebro também, ele ajuda os hormônios, é de lá que saem as substâncias que vai para tireoide, depois vai para o resto do corpo, blá blá blá. É o cérebro que à noite, né, ele dá aquela resetada, né, para que você descanse, né? Então é o cérebro assim físico, tá? Mas o cérebro, ele não está estocando informação lá dentro, não está. Ele está ajudando você a acessar a informação que você sabe ou que você não sabe. Quando você não sabe, tá? Você vai aprender, tá? Você vai aprender, mas o cérebro não tem nada a ver com isso. O cérebro tá lá para ajudar você a ficar vivo, a você fazer coisas, né? Agora, né? A memória não está dentro do cérebro. A memória está em você. Você que é o ser vivo que está aí. É tão verdade que se você pensar aqui comigo, como assim, né? Mozart, por exemplo, nasceu com 2, 3 anos, já estava tocando um piano como se fosse um homem de 70 anos, experiente. Como assim crianças que nascem já com... Teve um caso no Brasil, uma criança falando inglês e a família não sabia. Por quê? Porque você é que leva o conhecimento, não é seu cérebro. O cérebro é parte do corpo. Quer melhorar teu cérebro? Durma mais, assim, descanse bem, não use drogas, não use muita química, né? Tipo coisas químicas. Por exemplo, não toma muito remédio se não precisa. Tenta ir mais para o lado natural, porque o cérebro à noite... Tá? Quando você vai dormir, ele dá uma lavada geral lá dentro, assim, tá? Isso aí é verdade, gente, tô falando sério. O cérebro não tem a ramificação do sistema linfático que faz a gente suar, né, e tal. Então, o que o cérebro faz? Quando você dorme ali, depois de alguns minutos, ele jorra água dentro do cérebro para tirar as toxinas de lá de dentro. E se você usar drogas, aí essas toxinas vão ficar lá e não vão sair. Então, você tem que se cuidar. Isso dana o cérebro, sim, né? Então, o cérebro é parte do corpo. Como cuidar desse cérebro sendo parte do corpo? Comendo direitinho, não comendo muito açúcar, não comendo muita corante artificial, dormindo bem num certo horário, né? E é isso. E estudar faz bem para quem? Para você. E o seu cérebro, se estiver bem tratado, vai te ajudar muito, porque você precisa do cérebro para processar os estímulos nervosos que vão fazer você pegar o livro na mão, olhar para as páginas, repetir as coisas que você precisa fazer, porque você está dando uma ordem no seu cérebro. O cérebro é seu e você tem que cuidar dele muito bem, mas não é ele que vai levar as informações, é você, esse ser vivo que está aí dando vida para este cérebro. Bom, então é isso aí, gente. Foi aí que eu aprendi inglês mais ainda. Eu falei, não é meu cérebro. Não, claro que não, sou eu, a Márcia Johansson, que decidiu
que iria aprender inglês. Eu falei, ok, pronto, vamos aprender inglês. Ok? Então é isso por hoje e vamos ficar atentos para os próximos vídeos e eu vou postar mais coisas sobre inglês, porque eu quero ver você falando inglês, eu não quero mais saber de conversa, chega de blá blá blá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a projetar um treinamento para você falar inglês, do jeitinho que eu aprendi, tá bom? E eu quero ver você falando, você vai sair falando, te prometo, porque isso aqui é sério, estudar é tudo de bom na vida. E você tem, sabe, uma tecnologia avançada como essa que eu estou passando aqui, simples e avançada, e você vai aprender e vai ter muito sucesso na sua vida, tá bom? Ok, então até o próximo vídeo e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Até mais, tchau, tchau.